Uma pergunta. Ô, gente, terça-feira, dia 2 de agosto, primeiro dia após o recesso escolar. E lá, no Colégio Marista Pio XII, nós estávamos em mais um dia de aula. Conforme o horário, o primeiro dia de aula começava com a professora Almeni Araújo. Ela iniciou o dia nos recebendo com uma dinâmica relacionada ao ato de recomeçar. Foi até uma forma de nos prepararmos melhor para o que estava para nos apresentar, as mostras maristas. O projeto consiste em uma parceria entre a área de linguagens e ciências da natureza, cujo tema principal é cultura digital e conhecimento científico, a favor da ética e cidadania. Já o subtema sobre o qual a nossa turma irá se debruçar é Diário de Bordo Digital e a investigação dos impactos das lavanderias em Surubim sobre a ótica da química. Ela apresentou o projeto de uma forma tão cativante que fez a sala inteira ter interesse em participar. A gente diz que esse é o motivo para não revelar a verdadeira intenção dos nossos colegas, que é conseguir alguns pontinhos extras na média. Quando ela termina, mesmo com tempo curto, para participar de mais um projeto, a turma toda resolveu se envolver nas mostras. Então, nós começamos a organizar nossos grupos e o meu foi composto por Eu, César Cauã. Eu, Micaela Cecília. Eu, Mirella. Eu, Kainan. e eu, Maria Arielle. Hoje, sexta-feira, 5 de agosto, consegui encontrar duas lavanderias, lavanderia X e Y. Enquanto Micaele compartilhava as informações sobre cada lavanderia, César ele continuou a compartilhar suas ideias e dentre as quais estava o link de uma lavanderia aparentemente bem relevante de Toritama nas palavras dele e no impulso da minha curiosidade eu fui ver o perfil. Quando eu achei o perfil, eu achei muito estranho o último post dessa lavanderia ter sido em 2020, então eu questionei se ela ainda existia, mas não se tornou uma grande questão. Então, tendo em vista que a gente ainda tinha muita coisa para fazer. Então eu decidi procurar outra lavanderia, de Toritama também, e eu acabei encontrando a lavanderia e que parecia bem organizada. Além disso, tentei encontrar uma notícia do Globo Repórter que a professora Almeni havia mencionado na apresentação do projeto. Não tive certeza se era a mesma reportagem que ela havia se referido na época, mas ainda assim achei interessante e compartilhei no nosso grupo. Resgatando um dos nossos principais objetivos, comecei a expressar o que havia pensado. Primeiro, em relação às leis, eu só tinha pensado em procurarmos nos sites das respectivas prefeituras, ou seja, Surubim e Toritama, sobre a legislação de cada uma e fazermos o comparativo. É claro que dessa forma nós iríamos tentar relacionar a existência de tais normas com a atuação das lavanderias de jeans. Os nossos objetivos foram observar os processos químicos envolvidos na produção do jeans, comparar os cenários da produção de jeans em Surubim e Toritama, tendo como base as legislações vigentes de cada cidade, e observar as medidas de prevenção tomadas por cada lavanderia para amenizar os impactos ambientais causados pela lavagem do jeans. As nossas hipóteses foram: necessidade de melhorias no processo químico utilizado na lavagem de jeans, a ausência de legislações mais eficientes e a mínima utilização de meios mais sustentáveis e seguros de produção. Sábado, dia 6 de agosto. Mesmo na manhã de um sábado, eu quis me manter motivada e fui em busca de mais algumas lavanderias. E encontrei, foram duas, a lavanderia Z e a lavanderia A. Isso foi tudo na nossa primeira semana. Segunda-feira, 8 de agosto. Logo na primeira aula, entregamos todos os contatos das lavanderias encontradas para a professora Almeni. Além disso, listamos algumas atividades pendentes a serem feitas por cada um. Foram elas: pesquisar informações básicas sobre as lavanderias, pesquisar sobre o diário de bordo, também buscar a legislação do Brasil e em Pernambuco, buscar a legislação em Surubim e também a de Toritama. Na parte da tarde, nós acabamos definindo que a produção de perguntas para a entrevista seria feita coletivamente em um momento posterior. E seria realizado após a socialização das nossas entrevistas, em uma data que ia ser definida.
E além disso, também foi sugerido que gravássemos esses momentos mais rápidos. Por exemplo, de hoje, que a gente separou o que cada um vai fazer, é apenas narrado ou relatado no momento que estivermos todos juntos. Enquanto isso, a gente vai registrar tudo por escrito. E quando for as entrevistas ou alguma outra atividade que realizarmos juntos, a gravação ao vivo será feita normalmente. Terça-feira, 9 de agosto. O professor Arthur passou mais algumas informações acerca da Mostra Marista. Todos os grupos de nossa sala ficaram divididos com alguma atividade específica. O nosso grupo, dito como o segundo, ficou para trabalhar na construção de um infográfico sobre os processos químicos envolvidos na produção de jeans. Quarta, dia 10 de agosto. O professor Arthur entrou em contato via WhatsApp com todas as lavanderias que entregamos juntos. Foram elas, as lavanderias X, Y, Z e A. Estamos na expectativa para saber as quais iremos visitar. Quinta-feira, dia 11 de agosto. Hoje pela manhã a gente combinou que amanhã seria o dia da socialização das pesquisas, que ocorreria por meio de uma ligação no WhatsApp às 4h30. Hoje, como foi marcado, foi o dia da reunião com o grupo todo. Às 4h30, inicia-se a reunião de socialização das pesquisas realizadas desde o dia 8 de agosto. A reunião foi pelo WhatsApp e nós começamos a socializar as pesquisas que cada integrante ficou responsável. Nós compartilhamos o que foi encontrado e alguns pontos importantes e também conseguimos resolver algumas dúvidas. O material foi pesquisado e estudado. E ele foi: A química do jeans. O texto oferece um rápido contexto de como o jeans que conhecemos hoje surgiu, seguindo para a explicação de como ocorrem as diferentes técnicas de lavagem do jeans, citando também os principais agentes químicos utilizados em cada uma. Notícia da Secretária da Fazenda. Governo do Estado isenta ICMS de lavanderias do Agreste. A notícia relata a iniciativa do governo de Pernambuco que torna isento os impostos das lavanderias na região Agreste, com o intuito de aumentar a competitividade e o dinamismo social do polo. Brasil. Lei de número 9.433, de 8 de janeiro de 1997, institui a Política Nacional de Recursos Hídricos, cria o Sistema Social Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos, regulamenta o inciso 19 no artigo 21 da Constituição Federal. Lei de número 1643, de 21 de novembro de 2018, Prefeitura de Toritama, institui o regramento para a regularização do funcionamento do âmbito municipal das lavanderias e atividades empresariais correlatadas e de outras providências. Lei nº 23/2007, Plano Diretor Participativo do Município Surubim e capítulos 3 e 4 são os responsáveis pela política do meio ambiente e saneamento do ambiente no município, respectivamente. Revista Gestão e Sustentabilidade Ambiental. Unisul, impactos ambientais registrados nos estudos das lavanderias têxteis do arranjo produtivo do Agreste de Pernambuco. Uma releitura pela perspectiva de sustentabilidade ambiental no setor têxtil. As lavanderias ganham destaque no uso de grande volume da água pela variedade de quantidade de produtos químicos utilizados no processo produtivo. Em consequência, geram efluentes tóxicos que comprometem o meio ambiente. Nesse sentido, um objetivo do estudo foi levantar os impactos ambientais originados pelas lavanderias têxteis no arranjo produtivo do Agreste de Pernambuco, a partir da análise e teses, dissertações, monografias e artigos científicos. Além disso, depois de uma longa discussão e várias ideias, chegamos a uma conclusão de como o vídeo seria produzido. E no fim acabou sendo uma mistura de várias ideias de todo mundo do grupo. E então nós aproveitamos e estabelecemos alguns pontos para resolver nos próximos dias. Pontos que no final da reunião deveriam receber a atenção de todos nós. Esses pontos foram as gravações após as entrevistas da lavanderia, reescrever o diário em forma de roteiro, listar quais seriam as cenas necessárias e os momentos que a gente ia poder gravar durante a aula, mostrar os momentos de depoimento individual
elaborar questões e idealizar o infográfico e a edição do nosso vídeo. Sábado, 13 de agosto. Durante o intervalo do nosso aulão de linguagens, testamos a realização da gravação de uma das cenas necessárias para a composição visual do nosso diário de bordo. Debatemos também sobre as perguntas que teríamos que elaborar. A ideia é desenvolver 2 tipos de questões. Uma relacionada às ações da empresa de um modo geral, enquanto o outro destacaria os processos químicos envolvidos na produção do jeans, e sendo essas últimas perguntas um motivo de muito interesse para nós, já que somos o grupo responsável pela construção do infográfico sobre o mesmo assunto. Terça-feira, dia 16 de agosto, segundo dia do simulado do SSA, motivo pelo qual nós paramos a construção do nosso diário de bordo. Porém, a professora Almeni, ela passou nos informando que no dia 17 de agosto nós iríamos, a partir de 1h da tarde, fazer as visitas às lavanderias. Sendo que saber disso de manhã, antes de fazer 60 questões, não nos ajudou muito, principalmente porque a gente ainda ia definir as perguntas que iríamos fazer. Na parte da tarde, priorizamos a definição das perguntas, que depois da união de questionamentos já existentes elaborados por Micaele e Arielle, junto com a união de novos, nós finalmente definimos a nossa lista de perguntas. Porém, quais fazer? Quantas fazer? Em que momentos teremos a oportunidade de fazer? Muitas dúvidas ainda pairavam sobre nós e nós só iríamos ter certeza no dia seguinte. E as perguntas foram: quantas peças são produzidas por mês? Para cada peça de jeans são usados quantos litros de água? O que vocês fazem com a água? Se reutilizam, como fazem isso? O quanto da água reciclada é utilizada novamente? Quais etapas o jeans passa até ficar pronto, incluindo o processo de lavagem? E quais produtos químicos são utilizados? Quais os combustíveis utilizados durante o processo de produção do jeans? E por fim, utilizam algum tipo de filtro nas chaminés das caldeiras para impedir que a fumaça polua o ar? Pra lavanderia, viu? Trabalhinho. Vai, 1, 2, 3 e... É sobre isso. Para, cadê o... Quarta-feira, 17 de agosto. Hoje é o dia das visitas às lavanderias. Vamos a 2 de Surubim e 1 de Umari. Para compartilhar aqui no diário, optamos por nomear cada uma delas com uma letra diferente. As letras são I, X e W, mesma sequência de apresentação das lavanderias nesse diário. Para facilitar a compreensão dos processos realizados na produção do jeans nas lavanderias visitadas por nós, optamos por nomear cada uma das etapas de acordo com a máquina utilizada, sendo elas lavadoras horizontais, lavadoras verticais, centrífugas e secadoras. Vale ressaltar que a produção do jeans não ocorre necessariamente nessa ordem, considerando que a quantidade de lavagens que se pode aplicar a uma peça crua é imensurável. Dessa forma, não existe uma mesma sequência de processos a serem aplicados. Tudo depende do objetivo final, qual a peça de jeans que será produzida. Além disso, é possível perceber que existem outros processos que ocorrem simultaneamente às etapas citadas, os quais também serão contemplados nesse diário de bordo. Estava marcado para sairmos do colégio às 13 horas, porém, o ônibus atrasou. Vale mencionar que nessas visitas estiveram presentes tanto os grupos do segundo ano a nossa turma, quanto os do segundo ano B. Então, em vários momentos no decorrer desse estudo de caso, estarão colegas de ambas as turmas, bem como as impressões de alguns deles. Enquanto esperávamos o ônibus chegar, confesso que estava bem ansiosa. Não sei como seria nas lavanderias, até porque nunca estive em uma, então fiquei na expectativa e me perguntando se eles fariam a reutilização da água. Qual a sua experiência de fazer esse diário, Maísa? Tá gostando? Oi? Não tá... A professora tá aqui, Vici. Mas eu cheguei lá e como é que eu vou ter isso? Mas o diário é todo um processo. Até aqui, você gostou? Sim. Teve um passeio de ônibus?
lavadoras horizontais. Nessa máquina é realizado o processo de estonagem, que consiste no desgaste intencional do tecido com algum material abrasivo. Todas as lavanderias utilizam essa máquina para fazer o jeans marmorizado. Para tanto, é usado cloro com um mineral chamado perlita. Além disso, para potencializar a ação da lavadora, são colocados na máquina várias tampas de garrafa, que, segundo a pessoa responsável por nos mostrar a lavanderia I, serve também para igualizar o aspecto das peças de jeans. A utilização da perlita é explicada por servir na indústria têxtil como abrasivo para estonagem e marmorização, além de retirar produtos indesejáveis que alteram a cor e aspecto do produto. Possui a vantagem de ser inerte, ou seja, não modifica a composição química do material a ser tratado, como por exemplo o pH, permitindo assim um melhor acabamento às peças jeans. Em paralelo a isso, as lavadoras horizontais também desempenham função semelhante às lavadoras verticais, nos processos de lavagem e amaciamento. Fala, Marcos, fala. O que tu tá achando do diário de bordo? Experiência muito bacana, mais bacana do que eu achei. Lavadoras verticais. As lavanderias de jeans fazem aplicação de envelhecimentos e desbotamentos a partir da aplicação do permanganato de potássio, que é um agente oxidante e, ao entrar em contato com a peça, acaba corroendo a cor azul do índigo, causando um efeito esbranquiçado. Após a aplicação do permanganato, a peça é mergulhada em solução responsável pela neutralização, revelando o efeito clareador do permanganato de potássio. Outro agente clareador também utilizado é o hipoclorito de sódio, e este, por sua vez, também necessita de uma neutralização no final do seu processo. Além disso, as lavadoras são responsáveis por deixar as peças mais maleáveis para o uso e conseguem isso através dos processos de amaciamento, o qual mantém a mesma tonalidade do índigo, dando a ele apenas maciez. A lavanderia I revelou que a essência do amaciante utilizado é diferente de acordo com os interesses de cada lavanderia. Vale ressaltar que durante o banho de lavagem no setor têxtil, grande parte da cor é removida, causando problemas de contaminação para o meio ambiente. A principal fonte dessa perda corresponde à incompleta fixação dos corantes durante a etapa de tingimento das fibras têxteis ou a estonagem de jeans na etapa de lavagem. O excesso da solução corante é retirado com auxílio de água. Infere-se, portanto, que a coloração azul da água despejada no rio pela lavanderia X é decorrente do tratamento da água falho quanto à remoção de corantes. A geração de efluentes no beneficiamento de confecções de jeans nas lavanderias industriais se inicia com a remoção da goma residual das peças pelo processo de desengomagem neutra, que utiliza alfa-amilase dissolvida em água, na presença de sabão, ou desengomagem ácida com ácido acético. Continua com as etapas de amaciamento e alvejamento, as quais são realizadas utilizando diversos produtos químicos dissolvidos em água. Durante o tingimento, é introduzida uma solução corante diluída em água. Na fixação, utiliza-se água contendo substâncias ácidas para garantir a cor após o tingimento. Na etapa de lavagem, o excesso da solução corante é retirado com auxílio de água. Assim, dá para perceber o quão necessária é a água nos processos de lavagem do jeans. Destacamos ainda que, a depender do processo, todas as lavanderias visitadas por nós utilizam água quente e fria. Aí, Juan, o que tu tá achando? Tá
achando muito massa esse processo. Gostei demais. Achei muito feliz. Muito interessante, galera. Para a nossa aprendizagem, entender os processos, como funciona cada processo de lavagem de cada peça. Arrasando. Centrífugas. É uma das últimas etapas da produção do jeans. Em conjunto com as secadoras, ela tem o objetivo de eliminar toda a água do tecido. Mas não para por aí. As centrífugas são muito importantes na determinação da cor, já que a turbidez da amostra causa interferência na cor do jeans, absorvendo parte da radiação eletromagnética. O fundamento dessa determinação é, em parte, resultado da reflexão e dispersão da luz nas partículas em suspensão. Dessa forma, cor aparente é aquela medida sem a remoção de partículas suspensas da água, cujo valor determinado inclui compostos responsáveis pela turvação da água. Já a cor verdadeira é aquela obtida após a centrifugação, não sofrendo interferência de partículas suspensas na água. A diferenciação entre a cor verdadeira e a cor aparente depende do tamanho das partículas. Pode ser generalizado, que partículas com diâmetro superior a 1,2 mm causam turbidez, enquanto partículas coloidais e dissolvidas causam cor. Grande parte da cor dos efluentes têxteis é devido a substâncias em suspensão. Secadoras. É a última etapa e é responsável por eliminar toda a água restante do tecido. As secadoras são utilizadas com o auxílio das caldeiras, as quais, nas 3 lavanderias, eram movidas a biomassa, especificamente a madeira, cuja origem não foi especificada por nenhuma delas. Mas, além disso, a lavanderia W expôs a simultânea utilização, caso haja, de retalhos de tecidos. O calor gerado por ela é utilizado tanto nas secadoras quanto nos ferros de passar. Além disso, também foi mostrado tanto na lavanderia X quanto na W a utilização do laser para fazer detalhes como os chamados bigodes, os quais são desbotes usados para imitar o efeito de desgaste natural que a roupa ganha à medida que é utilizada. Os detonados, que são os rasgos e podem ser feitos em vários tamanhos em qualquer lugar da peça. Os puídos, que nada mais é do que o desgaste do tecido localizado nas bordas e extremidades de tecido, simulando o resultado de uma fricção contínua nessas áreas. Depois disso, a peça é mandada novamente para a lavagem, dando início a um novo ciclo.
Gravando. Fala, Sofia. Oi, gente, a gente acabou de chegar na terceira lavanderia e são exatamente 3h48. Eu vou entrar pro diário de bordo do segundo ano. Vai, Andressa, o que tu tá achando de participar? Gente, as duas, essa e a outra dia tá ótima, mas a primeira tem uma... Sem revelar nome, deixa no off. Segredinho, hein? A realização de todos esses processos resulta em efluentes, os quais são tratados e descartados com algumas diferenças. A restauração da água em lavanderias que são equipadas com ETA, equipamento de tratamento da água, inclui etapas como a remoção de resíduos sólidos, do iodo e de óleos, procedimentos físico-químicos, coagulação, floculação, decantação, cloração, filtração e a desinfecção. Durante os processos de reaproveitamento da água, colocam-se produtos químicos para garantir o devido ajuste de alcalinidade e pH, e assim remover possíveis poluentes. Os produtos destacados pelas lavanderias foram os floculantes da marca Pekevirk, utilizados pela lavanderia I. Na lavanderia X citou a cal, os polímeros e o cloreto de polialumínio. Já a lavanderia W usa-se o hipoclorito de sódio e o bicarbonato de sódio. Na lavanderia I, a água tratada, após ser usada durante a semana na lavagem do jeans, é retirada por um carro-pipa todo final de semana. Na lavanderia I, o cheiro de água podre era algo muito forte. Uma das coisas que mais chamava a atenção, pois desde a entrada já era possível sentir o mau cheiro. Já na lavanderia X, a água que também é reutilizada, após ser tratada, vai para um rio próximo, porém ainda com a coloração azul. Enquanto na lavanderia W, após ser tratada, a água é despejada com aspecto límpido e sem odor, em uma espécie de açude, o qual, segundo o proprietário, foi desenvolvido e mantido por eles para atender às suas necessidades quanto ao consumo de água, nos processos realizados em sua lavanderia de jeans. Além disso, foi especificado que os resíduos do tratamento da água dessa lavanderia, a cada 3 meses, são retirados por uma empresa especializada no Recife. Na lavanderia W, nós fizemos um passeio ao rio, um lugar muito lindo e verde. Nossa, sério, foi muito bom e divertido demais conhecer. Quinta-feira, 18 de agosto. Micaele finalmente enviou a transcrição das anotações feitas durante as visitas das lavanderias de jeans. Informações que serão revisadas, comparadas com as que foram feitas por outros grupos e, por fim, reescritas de modo que seja didaticamente compreensível e socialmente relevante, assim como esse diário de bordo.
Logo na primeira aula de sexta-feira, recebemos mais orientações de como produzir o nosso diário de bordo com a professora Almeni, deixando mais claro para todos nós as etapas obrigatórias que deveríamos cumprir na produção do trabalho, além de estabelecer data limite de entrega do material. A professora fez um pequeno momento de suspense, o que me fez ficar um pouco ansiosa. E quando ela finalmente revelou a data, eu fiquei realmente muito preocupada com o tempo que tínhamos. Por volta das 7 horas da noite, iniciamos uma discussão no grupo de WhatsApp, com o intuito de organizarmos o que precisava ser feito e estabelecer datas. Com isso, listamos como pendências principais a atualização do diário, gravação das cenas, agendamento do dia da gravação, além da produção do infográfico e a edição do vídeo. E foi assim que percebemos que nem todos os integrantes do grupo teriam dia livre na semana para gravar e nem tempo suficiente para se dedicar à edição do diário até o dia 29/8, que seria a data de entrega. E devido às inúmeras atividades e eventos escolares do período, deixaram todos bastante aflitos. É segunda-feira, 22 de agosto. O prazo de entrega está cada vez mais perto. Então, nos reunimos no momento do intervalo para definirmos o dia da gravação do diário. Finalmente, chegando a um local ideal, que é na casa de Cainã, e a data final, que será amanhã, terça-feira, 23 de agosto. E com isso, hoje será o nosso último dia dos nossos registros do nosso diário de bordo. Por fim, também esclarecemos algumas atividades pendentes que se fazem urgente, como a finalização do diário, a criação do infográfico e a edição do material. Uhul! Desde a década de 1960, os conceitos de sustentabilidade e responsabilidade social fazem parte da indústria da moda, mas nunca estiveram tão fortes como atualmente. Então, é muito comum que muitas empresas busquem adequar-se aos novos tempos. Porém, ainda se percebe que a lavanderia constitui um dos processos na cadeia produtiva do jeans que causam mais impactos ao meio ambiente, tanto pelo uso de produtos químicos, quanto pelo alto consumo de água e energia. Observamos que em todas as etapas eram possíveis aprimoramentos e mudanças, e que algumas melhorias vêm sendo introduzidas nas lavanderias industriais, como o laser, a máquina de ozônio e os produtos químicos e corantes menos danosos ao meio ambiente. Destacamos a única percebida por nós dessas medidas, feita por duas das lavanderias: a utilização do laser, tecnologia utilizada para clarear pontos específicos da peça, diminuindo, assim, ou eliminando, o uso de produtos como o permanganato de potássio e o hipoclorito de sódio, aumentando também a qualidade e a produtividade, além da diminuição no consumo de água. Em paralelo a isso, os efluentes brutos apresentaram macroscopicamente coloração azul dominante, enquanto, especificamente na lavanderia I, havia um forte odor de matéria em putrefação. Além disso, o tratamento da água realizado pela lavanderia X não era efetivo na remoção da cor da água tratada, que ainda assim é despejada em um rio próximo. De modo geral, os equipamentos de proteção individual não eram utilizados por todos os funcionários, sendo um risco a esses. A infraestrutura das lavanderias deixava a desejar, em aspectos como o escoamento da água excedente utilizada nas máquinas. As passagens eram pouco acessíveis aos trabalhadores
e havia canos expostos. Alguns deles passavam o calor gerado nas caldeiras. Percebe-se ainda a potencial dificuldade em trabalhar em um ambiente com um barulho tão inconveniente durante tantas horas, bem como o mau cheiro da lavanderia I. Logo, ao tentarmos comparar os cenários da produção de jeans em Surubim e Toritama, a capital do jeans, tendo como base as legislações vigentes de cada uma, percebemos a ausência de leis mais específicas quanto à produção do jeans em nossa cidade. Nesse sentido, é necessário um maior rigor legislativo por parte do município, no sentido de travar, por exemplo, o descarte inadequado dos resíduos resultantes dos processos existentes na produção do jeans, além de implementar constantes fiscalizações e atuações por parte dos órgãos ambientais e do Ministério Público, a fim de tornar toda a cadeia produtiva do jeans mais ecologicamente correta e sustentável, desassociando a nossa realidade do que para o sociólogo e filósofo polonês Zygmunt Bauman é a sociedade do consumo que prospera enquanto consegue tornar perpétua a não satisfação de seus membros, e assim, em seus próprios termos, a infelicidade deles.